Hoje no quadro de saúde nós vamos falar com Emílio Gassawara Gervásio, que é fonoaudiólogo aqui do CESEM. Vamos falar sobre o exame audiométrico, o que você deve saber, quais são as aplicações, se na verdade você tem uma perda auditiva, se ela é genética, se é do trabalho que acabou acometendo isso, e todas essas dúvidas você vê a partir de agora. Meu nome é Emília, eu sou fonoaudióloga aqui do CESEM já há 9 anos. Trabalho na parte de audiologia ocupacional, fazendo o exame de audiometria. Emília, fala pra gente o que é o exame audiométrico. O exame audiométrico, ele é um exame para saber se a pessoa está ouvindo bem ou não. Na verdade, quando a pessoa faz o primeiro exame aqui no CESEM, a gente tem um exame que sempre vamos comparar. Ele serve para saber se a pessoa tem audição normal ou se ela tem alguma perda auditiva, que pode ser classificadas em 3. Perda condutiva, que geralmente a pessoa pode apresentar uma perfuração timpânica, problemas no ouvido médio. Perda neurosensorial, que é a perda auditiva da célula que está na cóclea. Ou uma perda mista, que a pessoa também pode vir com uma perfuração no tímpano e também já perder um pouco da audição da célula da cóclea. Mas esses fatores podem ser considerados genéticos ou são fatores referentes ao trabalho? Algumas são referentes ao trabalho e outras podem ser genéticos. Então, a maioria das pessoas nascem com audição normal, mas tem pessoas que também nascem surdas, sem célula nenhuma. E outras podem apresentar algum problema na vida. Pode ter uma perfuração por algum trauma, né? Podem apresentar uma alteração genética, né? E com isso, quando nós realizamos o exame de audição, esse primeiro exame sempre vai ser o referencial quando a pessoa retornar para repetir os exames. Esse referencial é o exame admissional, no caso das empresas. Isso. E a partir daí, qual é o passo a passo? Quando as pessoas entram, fazem o exame admissional. Depois de 6 meses, elas devem repetir, que é o primeiro exame periódico. Depois, quando completa 1 ano, e depois é de ano em ano. Emília, e existe um preparo para se realizar esse exame? Existe um preparo. Na verdade, a pessoa deve fazer o primeiro exame com, no mínimo, 14 horas de repouso auditivo. O que é esse repouso? Esse repouso significa que a pessoa não pode ficar exposta a nenhum tipo de barulho, não pode estar trabalhando, ela não pode estar usando fone de ouvido, ou ter ido em algum show, ou ter frequentado campeonato de som automotivo. Porque quando ela vem, o ouvido dela, ele não vai estar na normalidade, ele já vai estar alterado. Na verdade, quando a pessoa não dorme bem, está estressado, ele já apresenta uma alteração no exame. Então, no mínimo, 14 horas de repouso. E para quais cargos ou funções esse exame pode ser aplicado? Na verdade, quando a empresa contrata o CESEM para realizar os exames, existem os técnicos de segurança do trabalho, que geralmente vão nas indústrias, nas empresas, verificar o setor de cada empresa. Esses setores é medido o ruído daquele setor, para ver se ali a pessoa precisa usar ou não os protetores auriculares. Pessoas que também trabalham com componentes químicos também são obrigadas a usar os equipamentos de proteção. Por isso que os exames são realizados através da função que a pessoa exerce dentro das indústrias. Emília, quais são os riscos que um colaborador está exposto se não realizar esse exame? Na verdade, o trabalhador que não realiza os exames de audição, ele pode estar perdendo uma qualidade de vida. O ruído, o componente químico, ele não faz só perder a audição. O ruído, por exemplo, ele nos estressa, a gente vai para casa mais estressado, mais cansado. Então, o ruído, a parte química, não é só perda auditiva, ele pode acometer diabetes, pressão alta e até impotência sexual. Por isso que é tão importante a pessoa vir realizar os exames periódicos, porque a gente vai acompanhar aquela pessoa durante o período que ela trabalhar exposta a ruído. Essa é uma facilitação que as empresas oferecem aos colaboradores, mas é importante então aplicar esse conhecimento, essa consciência não só no trabalho, na vida, no seu dia a dia. Na verdade, é muito triste não ouvir. Por isso que é importante os colaboradores
realizar os exames periódicos para estarmos sempre comparando a audição e dando uma qualidade de vida para aquela pessoa. Quando a gente perde a audição, a gente tem que usar um aparelho e ele não funciona como 2 orelhas novas, ele é um aparelho auditivo, né? Ele vai ajudar a pessoa a ter uma qualidade e poder ouvir as pessoas, poder ouvir um passarinho, Se relacionar, porque muitas pessoas que têm perda auditiva, na verdade, se afastam das pessoas porque não querem ficar conversando, porque toda hora vão ter que ficar perguntando de novo. Então, é importante a gente cuidar, prevenir a perda auditiva, porque todos nós perdemos a audição por envelhecer. Todos nós vamos perder um pouco. Só que quem trabalha com barulho, quem fica exposto, quem usa muito fone de ouvido no volume alto, né, a pessoa que controla o volume, ela tem como cuidar um pouco mais, prevenir. A consciência, então, é o mais importante? A consciência é o mais importante. Muito obrigada, Emília. Esse foi o nosso tema sobre saúde de hoje, exame audiométrico, com a nossa fonoaudióloga Emília. Semana que vem, mais assuntos sobre saúde. Deixe sua sugestão nos comentários. CESEM, integrando saúde e segurança do trabalho.